recebê-lo aqui. Prazer estar com vocês aqui. Ótimo, estamos com o Ricardo Salles, que todos vocês conhecem, o nosso pré-candidato a prefeito de São Paulo, mas nós não vamos falar de política porque tem coisas mais importantes para saber a respeito dele. Principalmente o que é o homem Ricardo Salles, o que é o ser humano Ricardo Salles. Conta um pouquinho da sua história para a gente, mas antes fique à vontade para falar um oi para todo mundo aí. Bom, prazer estar com vocês aqui, obviamente um local de bate-papo leve, enfim, trazer questões que agreguem sobretudo para o setor de saúde. Eu sou um advogado paulistano de 48 anos, nasci aqui em São Paulo, moro em São Paulo. Minha família é uma família de vários lugares aqui do estado de São Paulo, lá da minha mãe tem uns cariocas também, mas é uma família que eminentemente de advogados, já há algumas gerações inclusive. Eu, como tal, também advogado, formado pelo Mackenzie, fiz pós-graduação nas universidades de Coimbra e Lisboa, fiz especialização em administração de empresa na GV e depois fui, para além da minha carreira de advogado, participar da política. Sempre entendi que participar da política não é nem apenas um direito das pessoas, é uma obrigação daqueles que têm vocação, formação e, de certa forma, vontade de ver as coisas mudarem. Para você ver as coisas mudarem, você precisa participar, senão, inclusive, você perde legitimidade de criticar. Nós fundamos, um grupo de amigos e eu fundamos em 2006 o Movimento em Direita Brasil, que completa 18 anos o ano que vem, sempre com a mesma linha, uma visão liberal na economia, mais conservadora nas questões de costumes e, politicamente, assumindo-se de direita. E, hoje, muito mais fácil, né, depois do advento da eleição do presidente Bolsonaro, mas à época, 2006, na reeleição do Lula, né, na reeleição do primeiro e segundo mandato, você se dizer de direita era praticamente uma heresia. O pessoal até dizia, não, acabou esse negócio de direita e esquerda. Eu falei, bom, então só tem esquerda? Isso não existe, no mundo inteiro tem direita e esquerda. Só no Brasil que tinha sido criada essa espécie de esse patrulhamento ideológico que dizia, não, direita não pode mais. Não, direita pode. Direita tem uma visão diferente da esquerda, é legítima como tal. Aliás, todas as visões são, desde que defendidas de maneira correta. Então, para além da minha atividade de advogado, eu fui me dedicar também ao Movimento em Direita Brasil. Fui candidato em 2006 pelo então PFL. No PFL, em 2006, eu fiz uma campanha com mote que era por uma nova direita. E tive uma ótima votação. Claro que por um candidato amador, né, que não sabia nada de política. Depois fui candidato de novo, em 2010, ano em que o Lula estava na verdade, elegendo a Dilma. E eu fiz uma campanha à época para deputado estadual. O PFL tinha virado o DEM, então eu fui candidato pelo DEM. Eu fiz uma campanha que era denominada Chega de PT. Então, uma confusão danada, porque imagina o Lula com a popularidade lá em cima, colocando a Dilma, ministra de Minas e Energia, chefe da Casa Civil e tal. E tive uma boa votação, mais que dobrei a eleição em 2006. Depois fui candidato, em 2012 para 2013, fui convidado pelo governador Geraldo Alckmin para ser seu secretário particular. Exerci o cargo até o final de 2014, saí, sempre mantive a minha atividade de advogado, então eu saí da secretaria particular para continuar, para fortalecer, para trabalhar na minha atividade de advogado. Entretanto, em 2015, um ano depois, o governador me convidou novamente para ser secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Então eu assumi, fiquei até 2016 e 2017. Fui candidato, saí novamente para poder ser candidato, na verdade, em 2018, pelo Partido Novo. Fui candidato a deputado federal, fiquei na primeira suplência, aqui por São Paulo. E em 2018, o presidente Bolsonaro me convida para ser ministro do Meio Ambiente. E em 2019, 1º de janeiro, assumi o ministério, na primeira leva de ministros do presidente Bolsonaro. Foi um grande desafio, porque depois de 22 anos de esquerda no poder, você chegar em Brasília e ver uma máquina de certa forma, viciada numa mesma forma de analisar as coisas, de ver as coisas, o governo do presidente Bolsonaro foi muito diferente daquilo que havia no passado. Fiquei lá até 2021, fui candidato a deputado federal em 22, fui eleito aqui por São Paulo, com 641 mil votos,
quinto deputado mais votado do Brasil, quarto do estado de São Paulo, terceiro do PL, e hoje sou deputado federal e pré-candidato a prefeito. Minha família já acostumou, né? Eu tenho já esses 18 anos aí de trabalho junto à política, então felizmente a turma já acostumou em ter um político na família, que não é uma coisa fácil. Você ter político, você assumir que é político e ter político na família no Brasil é muito difícil. Porque criou-se, infelizmente, um sentimento de que política, tudo ladrão, tudo isso, tudo aquilo. Não é verdade. E toda vez que a gente rotula a classe política de maneira tão negativa, você expulsa da política as pessoas boas. A pessoa fala, não vou me meter na política. E aí vai abrindo mais espaço para os ruins. Tanto que a frase que nós temos no Estatuto de Fundação, na ata de fundação do Movimento em Direita Brasil de 2006, é justamente a frase do Platão, cada um traduz de um jeito, mas o castigo que os bons sofrem quando se recusam a tomar parte do governo é ser governado pelos maus. E é algo que a gente sempre defendeu desde então. Se as pessoas boas não participarem da política, e a política no sentido mais amplo, não só a política eleitoral, a política sindical, a política do clube, a política do bairro, do condomínio, não importa. Se você não participa, você entrega para aqueles que fazem questão de participar e nem sempre são os melhores nomes. Você, desta forma, no fundo, também está falando de relacionamento social. Sim. Porque, no fundo, é isso tudo, né? Como é que fica o relacionamento social de um político, de sua família, da sua estrutura de vida, de amigos, quando você tem que exercer na plenitude, por exemplo, um mandato que lhe impõe visitar um município no final de semana, lhe impõe fazer viagens todas as semanas, visitar as famosas suas bases? Como é que é isso? Como é que a sua vida foi para... Como é que virou a sua vida? Veja só, os cargos no executivo são muito mais difíceis do que os cargos no legislativo, porque eu cito, por exemplo, tive essa experiência como secretário mais de uma vez, mas como ministro em especial, você não tem final de semana. Mas não é que você não tem todos os finais de semana, você não tem nenhum final de semana. A sua agenda é 24/7, 365 dias do ano, trabalhando, seja no telefone, pessoalmente, viajando, atendendo jornalistas, dando palestras, entrevistas e tudo mais. Então, e a vida no executivo impõe também uma série de responsabilidades, inclusive jurídicas, né? Então, é uma vida muito mais difícil nesse aspecto de família, né? A vida no legislativo tem alguma liberdade para você se dedicar à família, que é algo importante que nós defendemos. Mas, de fato, também é uma vida sacrificada. Principalmente porque você tem um excesso de exposição. Então, qualquer lugar que você está, ainda que você esteja de férias, né? Claro. Eu passei uns dias agora com a minha esposa no Nordeste. Nós fizemos uma viagem do Maranhão, passando pelo Piauí, indo ao Ceará, tudo pelo litoral. Em todos os lugares, sem exceção, havia uma pessoa que vinha falar assim, o senhor ministro Ricardo Salles, o senhor deputado Ricardo Salles, olha, assisto o senhor não sei aonde, veja o senhor... E às vezes não é também uma interação muito positiva, né? Quando você pega alguém da outra corrente ideológica, que é, no meu caso, a turma da esquerda, nem sempre é a turma critica e tal, faz parte. Dentro de regras de civilidade, de educação, faz parte. Todo político tem que estar preparado para ter algum grau de enfrentamento. Claro que dadas as devidas proporções. A gente, e aí dos dois aspectos, os dois esferas, né, de visão de mundo, tanto na direita quanto na esquerda, a gente que exagera. Mas você ter uma cobrança, ou você sofrer a cobrança, é absolutamente normal. Quem não quer ter esse grau de exposição, não quer ter cobrança, não vai para a vida pública, né? Agora, a família acostuma. Os filhos sofrem. Os meus filhos, por exemplo, quando eu era ministro, meus filhos são pequenos, e agora já não tão pequenos, mas eles sofreram demais, porque eu fiquei 2 anos e meio no ministério, 2 anos e meio sem praticamente ver meus filhos. E levando porrada todos os dias, né? Levando porrada todo dia. Depois de 22 anos de esquerda, qualquer governo de direita... Mas eu fico imaginando seus porrada. filhos vendo você, de alguma forma, receber, né, todas essas críticas. Não é fácil. Não é fácil. Até porque, obviamente, que as pessoas que são contra, quando criticam no nível pessoal, né? Aqui, infelizmente, no Brasil, em outros países ainda é um pouco diferente.
No Brasil, os ataques vão muito para a esfera pessoal. Eu me lembro uma frase do Geraldo Alckmin muito interessante. O Geraldo Alckmin dizia o seguinte: fale muito das ideias, pouco sobre os fatos e nada sobre as pessoas, né? Esse é um ensinamento. Você discute as ideias, não fala muito de fatos concretos para não ter que ficar criando críticas, às vezes você pode criticar injustamente, e muito menos sobre a pessoa em si, sobre o caráter, etc. E aqui no Brasil parece que é o contrário, né? Fala-se muito das pessoas, pouco sobre os fatos e nada sobre as ideias. Então isso é muito ruim. É isso aí. Deixa eu entender. Claro, já que você está falando de política, eu vou te fazer uma pergunta política, né? Existem dois campos ideológicos distintos e bem claros no nosso país, como existe em outros países, né? Como é que é o relacionamento pessoal de vocês, por exemplo, deputados federais, quando se encontram? Esta diferença é aquilo que a gente vê, por exemplo, na imprensa, permanece no dia a dia? Então, o seu gabinete não pode ser do lado do gabinete do Boulos, porque, eventualmente, vocês têm uma diferença muito grande, ou é vida normal? Claro que posições muito antagônicas e grupos muito antagônicos têm uma relação mais delicada, mas ainda assim no parlamento há majoritariamente, eu não vou dizer a totalidade porque não é verdade, mas majoritariamente uma convivência cordial, educada no dia a dia. Claro que quando você está na tribuna, quem está na tribuna não é o Ricardo Salles, pessoa física, é o Ricardo Salles, deputado. E na qualidade de deputado, eu evidentemente não abro mão de defender as minhas posições. E defendo com muita força. E quando tenho que atacar uma posição com a qual eu não concordo, eu também ataco com força. Mas eu procuro atacar a posição. Por isso que é possível, nem sempre é realizado, mas por isso que é possível você distinguir a pessoa do parlamentar e das suas posições, às vezes da pessoa física. Vários deputados de outros partidos, no caso base do governo Lula, partidos de esquerda, quando a gente está fora da tribuna, há um relacionamento super cordial. Quando está na tribuna, a conversa é outra. E aí não se trata, interessante, porque as pessoas falam, então tudo é um teatro. Não. É porque no exercício da atividade político-partidária eleitoral parlamentar, eu não tenho só o direito de criticar certas ideias ou defender certas ideias. Eu tenho obrigação. E o outro lado também. Quando, olha, acabou o debate político, está na hora do cafezinho. Uma pessoa, eu seria educado com a pessoa que é da direita, da esquerda, homem, mulher, jovem, idoso, não importa. Um ser humano, uma pessoa que está ali do teu lado, com a qual você vai conviver 4 anos de mandato, né? E você toma café ao lado da pessoa, conversa, às vezes faz uma piada, faz uma brincadeira, a pessoa passa, o pessoal de esquerda, por exemplo, passa para nós, fala, seu presidente Bolsonaro falou tal coisa, fala, melhor que esse teu Lula aí e tal. Faz parte, deu num certo grau de civilidade. É mais ou menos corintiano conversando com São Paulino, exato, conversando com o Palmeirense, é por aí. Verdade que hoje em dia não se pode conversar. E da mesma forma como no futebol, também na política às vezes dá briga, né? Claro. Ricardo, você é nosso pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, que muito nos orgulha de uma pessoa com essa história política tão abrangente como você trouxe aqui para nós. Queria que você falasse um pouquinho, eu espero que você seja nosso candidato, né? Muito obrigado. Como vai ser como é que você vê a cidade de São Paulo e quais são os grandes desenhos que você vê para ela? Pessoal, São Paulo tem um grande potencial, uma cidade dinâmica, com pessoas muito trabalhadoras, gente inclusive não só de outras regiões do estado, outras regiões do Brasil e do mundo. Uma cidade cosmopolita que tem tudo para ser uma grande cidade. Acontece que a cidade de São Paulo, na minha opinião, padece de um grande problema, chamado falta de lei e de ordem. É uma cidade que vive caos. Não é o caos igual está no Rio de Janeiro? Não, mas pode caminhar. Se a gente continuar com a cidade de São Paulo tendo os seus serviços, serviço público nas diversas áreas, sendo dominado por máfias, é o que acontece na cidade de São Paulo há muitos anos.
Ao invés de você ter os melhores serviços pensados para ser a melhor coisa para o munícipe, para o contribuinte, para o paulistano, quem decide qual é o serviço que será prestado, qual é a forma que aquilo vai ser contratado, é o grupo de interesse que domina aquela respectiva área. É só olhar. É assim no transporte, é assim no asfalto, é assim no lixo, é assim na iluminação pública, é assim em praticamente todas as áreas. Então nós precisamos ter, acima de tudo, e eu tenho defendido isso em São Paulo, um choque semelhante, inspirado, claro que com as devidas proporções, né, e adaptações, não só do tempo, mas do local e do país, das leis, mas semelhante ao que fez o Rudolph Giuliani em Nova York. O Rudolph Giuliani em Nova York pegou uma cidade, no início dos anos 90, arrebentada, insegura, suja, mal iluminada, em que as gangues dominavam, os serviços públicos eram ruins, e deu aquele chamado choque do tolerância zero. E transformou Nova York na cidade que ela se tornou logo em seguida, uma cidade segura, limpa, próspera, dinâmica e tudo mais. Isto só foi feito graças à política do tolerância zero, que tem, por outro lado, dois aspectos fundamentais. O primeiro aspecto, e essencial para que aconteça o segundo, é a tolerância zero dentro da máquina pública. Você não vai arrumar a cidade, você não vai ver as 32 subprefeituras tomando conta sob o aspecto da zeladoria, ou da Secretaria de Saúde, ou da educação, ou do transporte, não importa o tema, você não vai ver essas áreas fazendo o dever de casa se antes de tudo você não fizer uma faxina dentro dessas respectivas áreas, para eliminar a corrupção, para eliminar a ineficiência, para acabar com esse tráfico de influência que tem em diversas áreas, que resulta justamente, como eu disse, uma cidade dominada por máfias. Se você não faz uma primeira limpeza interna corporis na administração pública, e ela é dolorida, não é fácil fazer. Precisa de justiça, polícia, Ministério Público. É dura, é uma luta dura, porque esses grupos, obviamente, que dominam a máquina pública nas diversas áreas, têm dinheiro, têm apoio político, né? Tem alguns até ramificações com o crime organizado. E o segundo passo, é, arrumada a máquina pública, você transforma a cidade. E aí traz para a cidade de São Paulo os melhores exemplos que tem mundo afora. Nós não precisamos inventar a roda. A gente precisa fazer coisas que sejam boas, que funcionem, né, que tenham justamente como benchmark, como norte, como bússola, aquilo que de melhor tem no mundo. Nós temos dinheiro para isso. São Paulo é uma cidade rica, com dinamismo, com economia pujante. Por que não tem coisas boas acontecendo? Por que a cidade está largada? Por que está tão ruim? Justamente porque a máquina pública está carcomida por dentro e a bússola que norteia a administração pública está apontada para o lugar errado. Ricardo, uma coisa de diferença que existe entre, por exemplo, uma cidade nos Estados Unidos e uma cidade no Brasil é que lá a polícia ela está submetida ao poder do prefeito. Aqui não é o caso, né? Porque a nossa polícia é a polícia militar que está no estado todo. Como é que você vê essa... Porque você disse que uma das necessidades era exatamente o prefeito cuidar também da polícia e, consequentemente, da segurança da cidade. Como é que você vê, como é que se resolve esse gap? Segurança tem diversos aspectos. Claro que polícia talvez seja o mais marcante, o mais importante. Você tem se a iluminação pública é boa ou não, se o sistema de trânsito, de tráfego de veículos é favorável ou não. Agora, no aspecto específico de polícia, nós temos a Guarda Civil Metropolitana em São Paulo, que pode, na minha opinião, deve se converter numa polícia mesmo. Aliás, essa é uma discussão que está sendo travada lá em Brasília, de transformar as guardas civis de todos os municípios do Brasil, inclusive a de São Paulo, todos que têm, né, guarda civil municipal, em polícia de fato, com treinamento de polícia de fato, com alinhamento, né, com a possibilidade de ser não apenas uma guarda patrimonial do município, ser uma polícia de fato. Claro que isso implica em alteração legislativa, mas também implica numa questão de mentalidade. Claro. Né? Então, este alinhamento da Polícia Civil de São Paulo, da Polícia Militar de São Paulo, técnico-científica e a Guarda Civil Metropolitana é de fundamental importância, porque o crime não encontra fronteiras, né? Eles agem sem fronteira geográfica, sem nenhum tipo
de código que os restringe, né? A bandidagem corre solta. E nós ficamos aqui entre disputas burocráticas, limitações, jurisdições diferentes, né? Papéis, né? Prerrogativas jurídicas e de fiscalização, de punição, de repressão, que precisam ser revistas. A Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Civil Metropolitana tem que trabalhar junto. Tem que ser um sistema praticamente integrado. Só tomando cuidado, e isso acontece em vários lugares, que quando a Guarda Civil Metropolitana assume um papel mais preponderante, e isso acontece, eu cito, por exemplo, a cidade de Jundiaí, isso aconteceu em Jundiaí. A Guarda Civil de Jundiaí tomou um tamanho tal e uma eficiência tal que tiraram a Polícia Militar praticamente do policiamento em Jundiaí, sobrecarregando a Guarda Municipal. Isso não pode haver. Tem que haver realmente um compromisso do setor de segurança pública do Estado de que, melhorando a Guarda Civil, ela não seja argumento para diminuir a presença da Polícia Militar. Porque São Paulo tem muito problema. Nós estamos vendo problema de todo tipo, todo dia, toda hora. Isso acontece com saúde. Quando a saúde de São Paulo é melhor que a saúde dos outros municípios, normalmente o equipamento de saúde dos outros municípios chama-se ambulância. Um conjunto enorme de ambulâncias que saem de uma cidade menos equipada, com menos estrutura, e vai para uma outra cidade mais equipada, com mais estrutura. Então, isso também é um aspecto que acontece no setor de saúde também. Se nós tivéssemos um mecanismo mais eficiente do que simplesmente o sistema do SUS, da forma como ele é feito, para compensar o município que atende mais, você até teria de certa forma, um contrapeso a isso. Olha, você está me onerando mais o município de São Paulo, mas, entretanto, a remuneração por atendimento, por paciente, ela guarda proporção a esse compromisso, a esse ônus maior assumido. O problema é que a cada atendimento do SUS, numa Santa Casa, num órgão qualquer, aumenta ainda mais o buraco, porque o sistema não cobre fielmente o custo que é incorrido. Então, para cada novo atendimento que uma entidade municipal faz para um município de um município distinto, ele aumenta ainda mais o seu buraco, né? Ricardo, você é muito bem preparado do seu ponto de vista técnico, do seu ponto de conhecimento da cidade, o que é ótimo. Eu queria te fazer uma pergunta. Quando a gente anda por São Paulo hoje em dia, além dos buracos, né, que fazem parte da nossa paisagem, a gente infelizmente vê uma quantidade de cidadãos, homens, mulheres, crianças, né, muitas vezes morando nas ruas de São Paulo. As piores condições sanitárias, nas piores condições de moradia, provavelmente de alimentação, sujeitos à violência do dia a dia. Como é que isso lhe fala ao coração e o que é que você, como prefeito, acha que a gente pode trabalhar isso também, além da questão técnica, essa questão da desigualdade social? Veja só, eu, pai de filhos pequenos, né, e ainda pequenos, agora não tão pequenos, mas eu já há muitos anos, quando passo num semáforo, vejo aquela criancinha, hoje em dia com aquela placa, faço o Pix, né? E a gente sabe que algumas dessas crianças, inclusive, são alugadas para outro ficar pedindo esmola no semáforo, mas o fato é que é uma criança miserável que está no semáforo, às vezes com a família ou às vezes com alguém que está se aproveitando dessa criança. Essas pessoas que precisam de uma oportunidade para viver melhor, para trabalhar melhor, para ter mais civilidade no sentido de saúde, educação, etc. Nós só vamos conseguir isso com políticas públicas que funcionem, com seriedade, cortar a corrupção. O Brasil perde muito em corrupção. E uma visão que entenda, e aí a grande diferença da esquerda e da direita. O que nós entendemos? Se você não tiver dinamismo econômico para que organicamente gere melhoria de vida para essas pessoas, só programa assistencialista não vai resolver, até porque o Estado não tem um orçamento infinito. Isso nos toca muito, porque você vê famílias na rua. Essas famílias, oportunidade, desenvolvimento econômico, saber criar oportunidades, inclusive, de trabalho, frentes de trabalho e tudo mais. Diferentemente de um outro problema, que são os usuários de droga. A cidade de São Paulo está sofrendo essa epidemia de crack. Não é só no centro da cidade. Esse problema de crack está espalhado em vários lugares da cidade, sobretudo no centro, mas não só.
Este eu acho que é um outro problema, para ser tratado de uma outra forma. Eu sou totalmente favorável à internação compulsória. Acho que nós temos que tirar essas pessoas da rua por inúmeras razões. Primeiro, que elas não têm condições de decidir por si próprias. Elas estão sendo vítimas, de certa forma, da sua incapacidade de decidir em função do uso de droga e ficam sujeitas, portanto, aos traficantes que continuam entuchando droga nessas pessoas. Muitas roubam para poder comprar droga, muitas roubam e matam nos semáforos, nos assaltos para poder comprar droga, no roubo de celular e tudo mais. Essa turma tem que ser recolhida com ou sem a sua concordância. Ela não tem condições de discernir ela própria. Outro dia, inclusive, eu vi uma reportagem sobre a tal da droga K não sei o quê, K9, sei lá, num terminal de ônibus. Um repórter, não lembro qual foi o canal de televisão que fez o especial, eles vão ter menor condição. Então não se trata de, ela tem o direito, não tem direito coisa nenhuma. Até porque também os moradores da cidade não são obrigados a ter na porta do seu comércio, na porta do seu prédio, na porta da sua casa, uma pessoa lá com um cachimbinho de crack, ou seja lá o que ela está fazendo. O direito de um termina quando começa o do outro. Nós estamos acabando com a cidade de São Paulo, com essa demagogia, né? Com essa falta de pulso. E, de novo, recai na política do tolerância zero. Não tem conversa. Instala um grande centro de reabilitação. Para quantas pessoas? Para quantas precisar. Compra um grande terreno aí, a prefeitura, se não tiver, compra um grande terreno, paga, não dá calote, né? Porque a prefeitura de São Paulo tem 35 bilhões em caixa. Quer dizer, a administração, inclusive aqui, não tem nem a desculpa de dizer, olha, eu não faço porque eu não tenho dinheiro. Não, tem dinheiro à vontade. Não está fazendo por decisão ou por incompetência. Faz um local de treinamento, de recuperação, perdão, e leva essas pessoas para lá. E só sai de lá a hora que tiver recuperado. E vai ficar o tempo que precisar ficar. Agora, para isso, você também tem que conversar com o judiciário, tem que conversar com a defensoria, com o Ministério Público, para as pessoas entenderem a magnitude do problema. Porque senão fica aquele negócio, o prefeito ou o governador ou o presidente da República manda fazer, liminar, derruba, não faz. Aí o outro diz, eu não concordo. O outro diz, não, eu quero audiência pública. Desculpa. Chegamos num momento da cidade de São Paulo que decisões difíceis têm que ser tomadas. E decisões difíceis têm lados negativos. Você não toma uma decisão de política pública efetiva dizendo não pode ter nenhum lado negativo. Não, algum lado negativo tem. É o trade-off, você faz uma escolha. É isso ou aquilo? Tudo não terás. Mas eu tenho a plena convicção e defendo com muita tranquilidade. No que diz respeito aos pessoal dependente químico, aos drogados que estão espalhados aí na cidade, internação compulsória. De todos. Apareceu o cara usando droga não sei aonde, internação. Apareceu não sei aonde, internação. Famílias que não são de pessoas usuárias de droga, que estão na rua, outro tratamento. É uma questão social, de acolhimento, de moradia, de frente de trabalho para o pai ou para a mãe terem dignidade de ganhar um recurso e poder sustentar seus filhos. Outra forma, outro problema. Então, infelizmente, quando você vê esse problema nas ruas, você dificilmente discerne, né, onde é um problema social, onde é um problema de drogas. E a coisa se entrelaça. Né? Infelizmente, chegou num nível de bagunça tal, né, que você não consegue discernir o que é o que. Ricardo, obrigado. A gente está terminando, como eu prometi para você, né? Mas eu queria que você falasse um tchau aqui para as pessoas que estão aqui conosco, né? O seu público está aqui, o Renato, seu amigo, está aqui com a gente, né? Mas eu queria que você falasse também para os nossos ouvintes, né? E aqueles que estão assistindo e que vão assistir depois essa sua fala aqui. Olha, primeiro, novamente agradecer o seu convite, ao Renato, que especialmente me intermediou essa nossa oportunidade de estarmos juntos, a todos que nos acompanharam, apresentaram toda a estrutura do sindicato, enfim, e cumprimentar pelo trabalho que é feito também, trabalho muito importante. E elogiar a vista, né? Eu fiquei impressionado com a vista da nossa diretora executiva, da sala dela, uma vista maravilhosa. Veja só, nós temos grande esperança de que as coisas tomem jeito no Brasil, na cidade de São Paulo, no estado, no país como um todo. Mas é preciso que a gente olhe na direção certa. Há uma máxima que vale em todos os países do planeta. Quando
o norte, né, quando o caminho escolhido é ruim, é questão de tempo para aquilo dar errado. Quando você tenta implementar aqui em São Paulo, ou no estado, ou no Brasil, coisas que já comprovadamente deram errado em outros lugares do mundo, não vai dar certo. Então vamos olhar para o que deu certo, vamos olhar para as coisas, para os bons exemplos, que partem muitas vezes do setor privado. É o setor privado que traz a eficiência, a transparência, o respeito ao recurso público, que é algo tão importante para você poder arrumar a cidade e tal. Vamos ter essa noção de que São Paulo precisa de um choque. Eu tenho dito que esse choque é o Tolerância Zero, inspirado no Rudolph Giuliani em Nova York. Claro que com as devidas adaptações para o que nós temos no Brasil hoje, em São Paulo, as leis, o nosso tribunal, a nossa jurisprudência. Não dá para fazer uma comparação exata, mas dá para se inspirar naquilo que o Rudolph Giuliani fez por Nova York e fazer o mesmo aqui em São Paulo. E eu tenho certeza que o setor que tem um papel fundamental, talvez o mais importante, que é cuidar da saúde, nas suas diversas facetas, vai saber escolher, entender e debater essas diversas alternativas. Eu tive muita alegria em poder agora, como deputado, destinar emendas parlamentares. E eu fiz questão, como eu lhe disse, quando nós estávamos fora do ar, de dizer que eu destinei todas as minhas emendas para o setor de saúde. Todas. Bom. A população envelheceu, a medicina ficou mais cara, as pessoas vivem mais, então a saúde está muito mais onerada. E acho que é um papel nosso, cidadãos de bem, em apoiar todo o setor médico, de saúde, para que todos, homens, mulheres, jovens, idosos, São Paulo, periferia, centro, não importa, tenham cada vez mais condições de terem uma boa saúde. E a partir da saúde você trabalha pelo resto. Muito bom, ótimo. Obrigado.